Cenário Brasil, com Fernando Schiller. Às 8h27, Fernando Schiller, cientista político, colunista da Rádio Bandeirantes, hoje no nosso estúdio, porque hoje é aquele dia emblemático, né? Em que a gente olha para trás, começa a analisar o que aconteceu a partir do dia 1º de janeiro até agora, para se ter uma ideia do que virá pela frente nos governos que foram eleitos em outubro de 2022. Bom dia, Schiller. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Pedro, Cláudio, Sônia, lá em Paris? Oi, Schiller. Nossos ouvintes, tudo bom? Né? Tudo jóia, tudo excelente. Olha, estamos aí com 100 dias do governo, né? Eu brinco sempre, 100 dias de governo é sempre assim, Thaís. O pessoal, os apoiadores do presidente acham que foi ótimo, que o país voltou, que está tudo legal, que o país está reunido novamente. Tá? Os opositores acham que é um desastre completo, que o país, enfim, é destruído, alguma coisa desse tipo. Destruído é um pouquinho de exagero, mas que deu tudo errado, que o caminho está errado, etc, etc. Isso faz parte da lógica de um país dividido. Né? O país está dividido. Então é muito difícil você fazer uma análise, quer dizer, que no debate geral, uma parte da própria imprensa acaba entrando um pouco nisso, né? Então, assim, mas vamos lá, qual é o balanço? Né? Eu digo sempre, eu acho que se eu tivesse escolher uma frase aqui, vamos ver se o ouvinte vai concordar comigo, eu usaria a frase coerência. É um governo coerente. Né? É um governo coerente. Porque tudo que o Lula fez nesses últimos 100 dias e também na transição é coerente com o que ele disse na campanha ou mesmo antes da campanha. A gente falou muitas vezes sobre isso aqui. E a política, no fundo, a democracia é assim. Você promete algumas coisas, você vai sinalizando. Obviamente, na campanha eleitoral não promete tudo, né? Você não diz, vamos mexer no marco do saneamento, vou permitir que as empresas estaduais tenham mais 2 anos de prazo. Não é neste nível o debate eleitoral. Né? Mas os guidelines, para usar uma palavra bacana aqui, as linhas gerais, o Lula deu na campanha. Ele disse na campanha tudo direitinho. Vou retomar o papel protagonista do Estado, vou acabar com as privatizações, o teto de gastos, vai ter um novo regime fiscal. Tomar os projetos sociais, mais médicos, vamos retomar. Essa questão dos projetos sociais, eu acho que tem que fazer um parênteses aqui. Uma coisa é retomar projetos sociais, outra coisa é mudar o nome dos projetos sociais. Né? O que o Lula fez até agora foi basicamente mudar o nome. Né? Eu comentei aqui, quer dizer, o projeto, por exemplo, o Mais Médicos, tinham médicos pelo Brasil. Eu tentei fazer essa pergunta, fui pesquisar, acompanhei um pouco isso aqui. Qual é a diferença exatamente? O que avançou, piorou, melhorou entre o Mais Médicos e o Médicos pelo Brasil? Não é? Acho que algumas coisas podem ter melhorado, outras pioraram. Eu acho que se fez coisa. A ideia de que estava tudo destruído e foi recomposto, isso é retórica de propaganda política, né? Vamos lá. Nosso ouvinte aqui é muito experiente, já acompanhou muitos governos, sabe diferenciar essas coisas, né? Então, quer dizer, o próprio Bolsa Família. Qual é o valor que dava o Bolsa Família? R$600. Teve um acréscimo de R$150. Esse dinheiro não nasce em árvore. Esse dinheiro é do contribuinte brasileiro. Está no déficit público. Nós temos um déficit projetado para esse ano de 110 bi, mais ou menos, quer dizer, que o próprio governo anunciou. Está nisso. Quer dizer, eu vou usar aqui a expressão do Gustavo Franco, né? Nós contratamos dívida para as gerações, para os ausentes, né? O déficit dos ausentes, que não estão aí, então a gente penaliza o futuro. É isso que o governo vem fazendo, na verdade. Quer dizer, está certo, está errado? Vai ter gente que vai dizer que está certo, vai ter gente que vai dizer que está errado, né? Então, assim, o governo fez o que prometeu. E também fez o que prometeu na área política, né? O Lula nunca prometeu que ia pacificar o país no sentido de que ia fazer gestos para os seus adversários, gestos para a outra metade. O Cláudio lembrou bem, quando eu estava vindo para cá, eu estava escutando o Cláudio lembrou bem, foi uma eleição dividida. Então, quer dizer, quando você quer pacificar o país, como é que você faz para pacificar o país? Você tem que fazer um gesto na outra direção. Você tem que fazer que nem o Mandela. O Mandela, na África do Sul, também tinha um país dividido. Obviamente, lá havia uma estrondosa vitória, não era um país nesse sentido dividido eleitoralmente, mas era um país historicamente dividido e muito mais radicalmente dividido, vamos lá, porque tinha o apartheid, e o Mandela tinha ficado preso 27 anos, não era 500 e poucos dias, e ele sai, se elege presidente e realmente unifica o país. Ele chama os seus adversários, ele chama para conversar, para pensar o país. Então ele faz uma reconciliação. Foi muito criticado na época internamente, por isso custou caro para ele, mas ele se colocou como um estadista para a história. Hoje está um enorme estátua dele em Londres, quer dizer, então você tem um reconhecimento internacional, né? O Lula não optou por esse caminho, goste-se ou não.
Quer dizer, então ele fez todos esses dias, 100 dias, etc., na transição já, um discurso de confronto. Esta é a lógica do Lula. Alguém pode dizer, mas para aí, como é que faz então? Vai ficar nessa lógica do confronto o tempo inteiro? De certa maneira, sim. É a lógica do nunca antes nesse país, reconstruir o país. Quando o Lula relançou agora o Mais Médicos, me chamou a atenção quando ele disse assim, é como se a gente estivesse numa casa que foi bombardeada, então está toda destruída, temos que reconstruir. Isso obviamente não é verdade, só acompanhar o que aconteceu. E a gente já ouviu tantas vezes isso em governo entrando, não é? Então isso é uma marca brasileira, não é só do Lula. Vamos lá, o Bolsonaro fez isso também. Quando o Bolsonaro... E também mudou o nome dos projetos sociais que existiam antes dele. Projetos sociais também. Por que mudou de Bolsa Família para Auxílio Brasil? Tinha alguma necessidade? O Bolsa Família tinha já quantos? 15 anos, mais, né? Precisava mudar? Não, óbvio que não precisava mudar, né? O próprio Mais Médicos precisava mudar para Médicos pelo Brasil, podia tirar os cubanos, né? E manter o nome do programa. Porque quando você muda o nome do programa, tem custo, né? Você tem que repaginar todo o programa, toda a comunicação, tudo é custo. A gente não percebe isso, mas tudo é custo. Então, assim, obviamente, o Bolsonaro, quando entrou, há 4 anos e tantos atrás, ele fez também um discurso de divisão, também atacou seus adversários. Isso é uma lógica brasileira. Quem não fez isso, vamos lá, mas foi uma situação totalmente anômala, foi o ex-presidente Temer. Vamos reconhecer. Sim. A gente tem que dar o crédito também. Ele fez um discurso que pese veio do impeachment, que também é um processo traumático, né? Quer dizer, eu acho que o ex-presidente Fernando Henrique, lá atrás, ele tinha uma lógica mais conciliadora, fez uma transição exemplar. Então tem perfis, mas eu acho que o Lula e o Bolsonaro, nesse sentido, eles se aproximam muito. Eles são políticos de confronto. Eles são políticos da polarização. Não é à toa que o país está polarizado, né? Se fosse... E a polarização que foi bem explícita na eleição, como você lembrou aqui, né, Schiller? O Cláudio tinha já mencionado. É claro que traz para a gente, no Congresso Nacional, um grande número de adversários para o Lula. O Bolsonaro conseguiu fazer mais de 100 cadeiras, né? E isso foi muito mencionado depois do primeiro turno. Do ponto de vista da articulação política, nesses 100 primeiros dias, né? Os cargos que foram ocupados no governo federal, o Lula tem 2 grandes aliados, presidentes das casas, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, estão se mostrando, né, aliados do governo nas questões e nos discursos. Do ponto de vista da articulação política, o governo está preparado para plano fiscal, reforma tributária, tudo isso que pretende levar para o Congresso, Schiller? Olha, eu diria assim, no primeiro ano do Bolsonaro, o governo não tinha base no Congresso. A gente várias vezes falou aqui, a reforma da Previdência foi aprovada sem uma base estruturada no Congresso. A base foi estruturada a partir do segundo ano do governo, se consolidou com a eleição do Arthur Lira, depois do próprio Rodrigo Pacheco, mas menos. Onde você tem o presidente Arthur Lira da Câmara, especialmente, sendo uma espécie de líder real, né, do governo, condutor. E aí entrou a pandemia, ele ganhou superpoderes, porque nós estamos discutindo aqui a tramitação das medidas provisórias, quer dizer, o Arthur Lira virou quase um imperador do Congresso, né? Então ele nomeava os relatores, ele dava pauta, mudava as medidas provisórias, o texto na última hora, quer dizer, ele tinha muito poder. E por isso a briga, inclusive, não quer perder o poder, ninguém gosta de perder o poder, né? Então, a frase é: o governo Lula, nesse momento, não tem uma base estruturada no Congresso. E o que tem é muito instável, porque fundamentalmente depende de uma aliança que é precária, no fundo, uma aliança, né, com o Arthur Lira. O Arthur Lira foi o grande aliado do ex-presidente Bolsonaro, quer dizer, a transição é muito rápida, muita gente do Centrão tem que, digamos assim, digerir todo esse processo ainda. E aí o governo fica muito dependente da moeda de troca. Ele fica muito dependente de emendas, de distribuição de recursos. Ao contrário do que as pessoas imaginam, o recurso de alocação do tipo, emendas e do tipo de emendas, aumentou no atual governo, né? Aumentou, porque dividiu aquele recurso que vinha das chamadas emendas de relator, mas surgiram outros recursos, né, que vão ser alocados também na forma de distribuição paroquial para deputados, para senadores, em troca de base. E mais, acabou com a lei das estatais, né? Na prática, acabou com a lei das estatais. Alguém pode dizer, mas foi o Supremo, não foi o governo. Ora, por favor, quem conduz a política brasileira é o príncipe, né? O príncipe do nosso sistema presidencial. Se o governo chega e diz assim, o Lula convoca uma coletiva bacana dessa no Palácio do Planalto, chama os poderes para si, diz, olha, precisamos manter a lei das estatais. A lei das estatais é importante para profissionalizar o setor público, deu resultado, as estatais tiveram recorde de resultado. Bom, mantém a lei das estatais, né?
Mantém a lei das estatais, faz um movimento no Congresso. O Congresso quer manter a lei das estatais. É incrível, boa parte do Congresso, né? Não todo o Congresso, mas boa parte do Congresso. Então, vamos lá, resumindo, assim, o que eu acho, Pedro e Thaís, Cláudio, Sônia, é que a marca dos 100 dias é a questão econômica. E aí o Lula, de novo, foi coerente. Quer dizer, fim, para mim, assim, tem algumas marcas muito claras. Primeiro, contratação de um déficit fiscal muito alto com a regra chamada PEC da transição. Então, nós fomos para 145 bilhões, né, furando o teto, quer dizer, e aí é o fim do teto de gastos. Quer dizer, então, aí contratamos um déficit primário grande, né, aí nós explodimos a regra fiscal. O governo propõe uma outra regra fiscal que embute uma perspectiva de aumento de carga tributária de 100 a 150 bilhões. Significa, vamos arredondar algo entre 5%, 7%, talvez 8% em cima da Receita Federal. Então nós vamos ter um aumento, a perspectiva pelo menos de aumento forte da carga tributária. Só para o nosso ouvinte entender, o governo federal no ano passado arrecadou 2,2 bilhões. Se nós estamos falando que nós vamos ter até 150 bilhões de aumento de receita, nós estamos falando do aumento da carga tributária federal de 7%, 8%, 6%, mas é por aí. Significa que não tem reforma tributária neutra, concorda? E por quê? Porque essa discussão de onde vai onerar vai acontecer exatamente no meio da reforma tributária. Nós vamos aprovar a regra fiscal e o governo vai ter que encontrar 150, 100, 130, 140 bilhões de reais. Significa que aquela ideia, não, a reforma tributária vai ter um efeito neutro, não vai aumentar a carga tributária. Vai aumentar a carga tributária, sim. E há muitos estudos mostrando, quando você aumenta a carga tributária, você extrai recursos da economia, você tem um risco de recessão grande, aumenta o risco recessivo. Aumenta a carga tributária. O Brasil já tem a maior carga tributária do continente, no mínimo da América do Sul, né? E é um Estado ineficiente. E essa ideia de você dizer assim, significa o seguinte, vamos tirar 150 bilhões do bolso das pessoas, porque as pessoas compram, né? Vendem, compram, investem, cada um. E só taxar site de importação varejista internacional e empresa de apostas não chega nem perto desse valor, né? As chamadas soluções da mágicas. Da onde vai né? sair? Essa é a dúvida. Mágicas, e né? fáceis, né? Porque eles querem, né? O setor de apostas aí, por exemplo, está pedindo uma regulamentação, né? Eles não querem essa... Hoje até prejudica o próprio setor, essa clandestinidade. Mas o próprio governo disse que o grosso mesmo da arrecadação, essa que teoricamente vai subir, é da mudança do cálculo das isenções ou dos investimentos, os incentivos fiscais são dados pelos estados, da maneira como eles são compensados nos impostos federais. Então significa que as empresas dos estados que recebem incentivos fiscais vão pagar mais. Então esse dinheiro sai, digamos assim, do mercado, vai para o governo e a gente tem que confiar na inteligência do governo para investir esse recurso, né? Então o governo tem a famosa, a lei do Aaron Director, né? Tende a ir para a máquina pública esse dinheiro, né? Tende a ser capturado muitas vezes pelos próprios interesses. Quando o governo não o governo, o Congresso, mas dá 18% de aumento do salário, né, do teto salarial do setor público no finalzinho do ano passado. Agora o governo deu 9% de aumento, assinou com 9% de aumento para o funcionalismo público, né? Isso aí tudo isso é um recurso que vai para a máquina, né? Pública, né? Vai para a máquina pública esse dinheiro. Então a marca, para sintetizar meu ponto aqui, a marca do governo é essa, quer dizer, é mais gasto público, mais carga tributária, criou um piso para investimentos, 70 e tantos bilhões, né? Retirou, no fundo, da regra do teto, não tem mais regra, na verdade, é um arcabouço, né? Saúde, educação, enfim, né? E a mudança, eu acho que o símbolo disso, para mim, é a mudança da regra do saneamento. Acho que ninguém imaginava isso. Olha, pouca gente imaginava. Durante a campanha eleitoral, as pessoas diziam assim, não, vai mudar muita coisa, mas algumas coisas vão manter, né? Uma delas era a regra do saneamento básico, que foi saudada pelo país como uma regra de modernização. Quando o presidente Lula diz assim, no lançamento lá em Brasília, ele diz, olha, vamos dar mais um voto de confiança, né? Eu tenho um conhecido meu que é um grande especialista na área, disse, olha, o voto de confiança foi dado ao longo de 30 anos. 30 anos foi dado voto de confiança, né? Então, quando permite as PPPs acima de 25% para os estados, significa que os estados vão continuar comandando o jogo fazendo PPP, só que PPP custa para o estado, esse que é o ponto. PPP custa para o estado. Em vez de você privatizar e colocar o risco para o setor privado, você mantém o estado.
Se você permite a renovação de contratos sem licitação, você dá uma sobrevida para empresas ineficientes, que sequer demonstraram capacidade financeira de cumprir as metas que foram estabelecidas no marco do saneamento. Então, na minha visão, alguém vai dizer está errado ou está certo. De novo, eu volto ao meu ponto. Não sei. O ouvinte tem que decidir, o eleitor tem que decidir. Mas é uma visão diferente, ou seja, nós vínhamos numa visão pró-mercado, enxugar o Estado, reduzir carga tributária, havia várias reduções, melhorar a regulação para aumentar o investimento privado, fazer privatizações. Essa era a visão do Paulo Guedes, que vinha aos trancos e barrancos sendo, né? Agora nós tivemos o que a gente teve foi um cavalo de pau. O Brasil deu um cavalo de pau. Não tem privatização, saiu o Correio. O Correio estava prontinho para ser privatizado, não vai mais ter. A gente está falando do governo estadual, o Porto de Santos, o Tarcísio Freitas está fazendo todos os... Como é que é? Dança da chuva, está fazendo tudo que ele pode para convencer o Lula a manter a privatização do Porto de Santos, mas a princípio não vai ter. Então, quer dizer, essa é a marca, né? Se o país está certo ou não, o eleitor decidiu. Schiller. Mas tratasse disso, né? Sobre esse erro, né? Um erro que é muito produto da ignorância mesmo de quem mexe com a política econômica, que é de punir o investimento e, com isso, conspirando contra a geração de renda e de empregos. Olha, tu tocaste no nome do senador Tasso Gereissati, acho que é interessante esse toque, essa referência, porque o senador Tasso Gereissati, ele representa exatamente, eu acho, um segmento que tem uma visão econômica mais próxima da agenda do governo anterior. Foi um segmento que, em que pese, não concordava com a agenda conservadora, né, com a agenda conservadora do Bolsonaro, mas, de maneira geral, concordava com a agenda econômica do governo Temer e também da gestão Paulo Guedes. Então, é um setor que concordou com a reforma da Previdência, com a do Banco Central, concordou com o marco do saneamento, com todos os marcos regulatórios, ferrovias, cabotagem, e mesmo com a reforma trabalhista, foi feita antes, teto de gastos, lei das estatais, lei das agências reguladoras, enfim, foram feitas reformas. As pessoas às vezes perdem essa dimensão um pouco mais no tempo. Depois do impeachment de 2016, o país entrou, também deu um cavalo de pau. O impeachment foi um cavalo de pau, né? Eu chamo às vezes o Brasil de país do zigue-zague. A gente faz zigue-zagues, né? A gente teve durante os anos 90 um governo reformista, com Fernando Henrique, privatizações, lei da responsabilidade fiscal, etc. Depois nós tivemos um cavalo grande, aí foi um cavalo, né? 13 anos, um governo de esquerda, etc. Terminou com uma crise fiscal brutal, aquela recessão 2015-2016, daí tivemos impeachment, daí fizemos um outro cavalo de pau. A gente ficou 6 anos, que pese as brigas lá entre o Bolsonaro, seus antecessores, etc. E tal, mas a verdade, especialmente dos economistas, né, os economistas que deram suporte muito forte ao Meirelles, na gestão Temer, né, tem uma rixa, no fundo, com economistas em torno do Paulo Guedes. Não é uma rixa, mas, no fundo, do ponto de vista de conceito de economia, é muito parecido. O que o Meirelles pensa de economia, o que o Armínio Fraga pensa de economia, o que o Pércio Arida pensa de economia, né, está muito próximo a essa agenda toda de reformas que foi feita nesses anos todos. Né? Independente de foi com o Meirelles ou com o Paulo Guedes. É uma linha de reformas que foi feita. Para mim, o marco de saneamento é o símbolo disso. Ou seja, o setor público ele não tem condições de investir, as empresas estaduais, com raras exceções, não têm condições de investimento, muda de gestão a cada 4 anos, estão endividadas, processos trabalhistas correm solto, porque são frágeis, elas não têm a gestão, os governos se sucedem, a advocacia pública não protege suficientemente, então você tem muita regra do setor público, você tem a burocracia pública, etc, etc. Bom, metade das pessoas não tem saneamento básico, esse é o resultado histórico desse modelo. Então é óbvio, você, como bem disse o Cláudio, eu acompanhei esse debate, Cláudio, 20 anos mesmo, discutindo que era preciso abrir, o Brasil criou as PPPs, lá atrás tinha criado as concessões, mas demorou para aprender, para botar isso para funcionar. O governo Temer, vamos dar o crédito de novo, fez o PPI. O PPI foi muito importante, que é uma grande aceleradora de projetos, que deu racionalidade a esses investimentos todos, com a participação forte do BNDES, mas não o BNDES investindo diretamente necessariamente, o BNDES participando da modelagem, né, usando a sua capacidade técnica, os seus recursos como banco de investimento, para fazer o mais difícil, que é você modelar uma PPP. Para até uma PPP
ir para a rua dá 2 anos de trabalho, estudos técnicos muito complicados, prefeituras não têm condições geral de fazer isso, os consórcios municipais não têm condições de fazer isso, muitos estados não têm condições de fazer isso. Então, esse processo é lento e demanda essa capacidade técnica. Bom, aí o Brasil deu um cavalo de pau. E aí eu gosto muito sempre de dizer isso, ressaltar, isso é a democracia. Porque pode ser por 1%, né? O Cláudio notou bem isso, mas o fato é que o país resolveu dar um cavalo de pau. Estes economistas, né, que eu citei aqui, que têm uma visão mais pró-abertura, mas que apoiaram o atual governo, esses é que devem estar, digamos assim, eu não sei exatamente a palavra, não sei se é constrangidos. O Armínio Fraga usou a expressão, eu tenho medo, né? Ou estão um pouco decepcionados. Eu vi agora, por exemplo, o Movimento Livres, que é da economista Helena Nandal, ela lançou um documento técnico extremamente crítico a essas mudanças, esses decretos de mudança do marco do saneamento básico. Mas, Schiller, não havia uma ingenuidade por parte dessas pessoas que hoje se colocam dessa forma, decepcionadas, porque, meu Deus, quem é que acreditava que ia ser de forma diferente, né? Olha, eu... Faz um L, né? Pois é. Mas quando a gente viu Lula e Meirelles na foto, eu imagino que todo mundo deva ter pensado. Assim, vai ser aquela política, o Lula 1, mas enfim, essa é sempre um assunto meu com o Schiller, né, Schiller? E o Schiller avisava, não vai ser. Olha, obrigado pelo... A senhora sempre me dá o crédito aí. Não, mas é verdade, a minha memória é boa, eu lembro de tudo, por isso que a gente cobra aqui as coisas. Eu tô devendo um café no Café Fleury para a Sônia quando for a Paris. Tô te esperando. Mas é isso, a gente faz análise política há muito tempo, quer dizer, toda a retórica do Lula ia para um lado. Esses economistas apoiaram, na minha visão, o Lula por razões muito mais políticas. Todo o debate democrático, né, a postura pessoal do ex-presidente Bolsonaro, enfim, eram outras razões. Mas não razões econômicas, imagino, né? Então, e aqui cada um tem o seu voto, respeitar as decisões de cada um. Mas, digamos assim, o Lula nunca escondeu na campanha. Ele sempre disse, vou acabar com a regra do teto, vou acabar com as privatizações. Ele foi claro nesse ponto. Tanto quanto é possível ser claro numa grande eleição, numa polêmica, né, eleitoral, que não vai no detalhe técnico, né? Então é isso, eu diria assim, na área econômica, eu tenho acho que outro dado interessante, né? Esses 100 dias foram marcados por essa crítica constante, diária, esse ataque, vamos chamar, né, ao Banco Central, né? A crítica é uma coisa, ataque é outra. Esse cidadão não foi eleito, não tem nenhuma razão para essa taxa de juros estar em 13,75. Quando o Lula disse assim, não há nenhuma razão, ora, boa parte dos economistas brasileiros, inclusive toda a diretoria do Banco Central, o Copom, acha que tem razões para estar 13,75. Olha, tem uma fila de economistas extremamente bem formados, técnicos, etc., além do Copom, etc., tem razões, sim, estruturais na economia brasileira e que vem dando resultado, porque a inflação vem declinando no país, né? O país vem conseguindo debelar a inflação no momento em que o mundo passa, a Thaís mostrou, quer dizer, isso um pouco no início, né? O mundo passa uma situação difícil. Nós tivemos hoje um surto inflacionário global. Quer dizer, tem um artigo do Pedro Malan no fim de semana exatamente dizendo isso. Então, quer dizer, por que dizer que a taxa de juros não pode? Não há nenhuma razão para isso. Por quê? O Lula disse que os livros de economia devem ser aposentados, né? Então, esse tipo de jogada, digamos assim, que marcou muito esses 100 dias, né? Quer dizer, agora, Schiller, claro, aproveitando esse seu gancho, esse gancho internacional aí, mais cedo a gente falava, né, dos 100 dias de governo e aquela história do Brasil está de volta. E eu gostaria de saber exatamente de você, né, essa frase, o Brasil está de volta. Até que ponto, né, nós evoluímos nessa coisa das relações exteriores, dessa volta, né, que nos últimos 4 anos o Brasil estava meio encostado, e até que ponto nós estamos errando a mão, no sentido de criticar coisas que não nos dizem respeito. Enfim, gostaria de ouvir o nosso querido Fernando Schiller a esse respeito. É um pouco cedo ainda, mas é evidente que esse foi um problema do governo Bolsonaro, né? O governo Bolsonaro ele escolheu um ministro, Ernesto Araújo, no início do governo, nos 2 primeiros anos do governo, que levou para o Itamaraty exatamente a política que ele prometeu não levar. Lembra que na campanha eleitoral o Bolsonaro dizia assim, não, nós temos que ter uma gestão técnica do Itamaraty, nós temos que focar nas relações comerciais, abrir mercado, acabar com a ideologia, porque o Bolsonaro na época acusava o PT de ter ideologizado as relações internacionais.
Aí entrou o Ernesto Araújo, que fez o quê? Ideologizou as relações internacionais. Tanto é que mudou no meio. Entrou o ministro França, que era uma visão técnica, tinha uma visão low profile. Ninguém ouviu falar do ministro das Relações Exteriores nos últimos 2 anos do governo Bolsonaro. Por quê? Fazia uma gestão técnica no estilo do Itamaraty, né? Focada na questão comercial. Por exemplo, imagine que o Bolsonaro tivesse indicado não o Ernesto Araújo, mas o Marcos Troirro, por exemplo, que era um diplomata, né, com uma tradição na diplomacia comercial, que acabou sendo presidente dos BRICS. Então, não fez isso. Foram opções que foram feitas. O governo Lula fez o quê? Né? Retomou uma agenda eu chamo de diplomacia presidencial. Eu acho que esse é o conceito que eu vejo. Quer dizer, o protagonismo da figura do presidente como um ator político internacional. Eu vi bem o resumo que a Sônia fez, muito bem feito. Quer dizer, foi para a Argentina, fez aquelas declarações do Lula na Argentina são políticas. Quer dizer, apoiando a economia argentina. Óbvio que a economia argentina é um desastre. Como é que ele diz que a economia vai muito bem? Só porque quer fazer um agrado, quer voltar a ser o líder da América Latina. Mandou o Celso Amorim fazer uma conversas especiais, privadas, com o ditador, eu chamo de ditador da Venezuela, o Nicolás Maduro, né? Então retoma essas relações. O Brasil se recusou na ONU a votar uma moção de repúdio a infrações de direitos humanos na Nicarágua. Eu me lembro que durante a campanha eleitoral, vamos registrar aqui, eu acho que o jornalismo tem que registrar, a nossa justiça eleitoral proibiu associar o Lula à Nicarágua, né? Associar o Lula ao Daniel Ortega. Bom, 2 meses, 3, foi no dia 2 ou 3 de março, o Brasil se recusou a assinar uma moção de repúdio contra a infração de direitos na Nicarágua. Uma moção assinada por 55 países na ONU, incluindo os Estados Unidos, boa parte dos países da Europa, né? Então, para ver como censura não é bom. Censura não é bom, porque era importante que os eleitores da Venezuela soubessem das relações do Lula com a Nicarágua, que se expressam no governo. Então, quer dizer, o Lula, e depois dessa posição do Lula dizendo que quer resolver o problema, na minha visão, desastrada. Nesse ponto eu diria, porque dizer assim, o presidente Zelensky tem que ceder um pedaço, tem que fazer concessões, como assim? Foi invadido. Por que um país que foi invadido precisa fazer concessões contra um país invasor? Então o Lula ele tenta se colocar assim como grande negociador, sem entender muito do assunto, né? Deixa a Crimeia para lá, cede um pouco aqui, cada um cede um pouco, resolve esse problema. Não é assim que se faz, né? O Lula não tem também esse tamanho para fazer esse tipo de mediação, né? Então eu diria assim, é uma volta de um protagonismo, assim, a mim parece um pouco de falta de planejamento, ou seja, é um pouco assodado, assim, no sentido de opinar demais, que confia demais no seu passado, quer retomar criticamente as relações na América Latina, o BNDES vai voltar a financiar. O país vai passar agora a não dizer mais nada sobre as ditaduras na Venezuela, na Nicarágua, etc. Daqui a pouco vai financiar projetos em Cuba novamente, acho que a economia da Argentina está bem. Então acho que, de novo, acho coerente. Acho coerente isso, não sei se concorda comigo, mas a mim parece coerente que o Lula, nada que o Lula... Olha, se o Lula tivesse feito de fato o que alguns acreditavam que ele ter feito, que era ter colocado lá o Armínio Fraga, ou o Pércio Farida, ou o Henrique Meirelles de ministro da Economia, ter feito uma política pró-abertura, ou continuado política de reforma, aí eu estaria surpreso. Aí me parece que não seria coerente. Mas ele não fez isso, né? Ele faz um governo perfeitamente coerente com o discurso que ele fez na campanha. Cientista político Fernando Schiller, colunista do jornal Gente da Rádio Bandeirantes, esteve conosco aqui. Fala, Cláudio. Só para lembrar que essa coisa do Brasil voltou, viu, Sônia? É uma imitação do mote do ex-presidente Michel Temer. Foi ele quem usou primeiro essa expressão exatamente no período. Que o Brasil voltou e tal. Tá aí o presidente. Quer dizer, esse Lula 3 é tão sem imaginação, sem criatividade, sem realizações, que agora está até chupando a ideia ou o mote de um governo ou de um presidente que ele critica tanto, que ele ataca tanto.